Bom, pessoal, meu nome é Augusto. Quero falar um pouquinho com vocês a respeito de alguns temas que eu vejo bastante rolando por aí na televisão, na internet, algumas confusões que as pessoas costumam fazer em relação principalmente ao preconceito. O que que é preconceito, o que que não é. As pessoas confundem o direito de expressão com o discurso de ódio. Então eu quero falar um pouquinho, em primeiro lugar, o que é o preconceito, depois falar de algumas questões, né, que sempre estão em discussão nas redes sociais, nas ruas, como a homofobia, o preconceito de gênero e também o racismo. Bom, em primeiro lugar, o que é o preconceito? O preconceito, ele em certo aspecto, ele tem um lado positivo. O preconceito ele é uma opinião, um julgamento, um juízo sobre algo que não foi você quem criou, não foi você que construiu. E em certo aspecto, o preconceito, como eu disse, ele tem um lado positivo que é de economizar tempo. Dificilmente você vai ter todo o tempo necessário para investigar, fazer a sua própria experiência sobre cada coisa que acontece ao seu redor, sobre cada coisa na qual a sua vida está envolvida. Portanto, o preconceito, sendo um conceito anterior, um pré, né, você obteve antes de fazer a sua própria experiência a respeito daquilo, ela economiza muito tempo, como eu já disse, porque você vai absorver opiniões de pessoas, de fontes nas quais você confia, que você julga é, que tem a capacidade de fazer uma boa análise e dizer para você isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode e tal. E a gente acaba comprando muitas ideias, muitas noções de certo e de errado, de belo e de feio e tudo mais, é, vindas de fora. Em alguns aspectos isso é bom, como eu disse, economiza tempo, né? Muitas vezes você não vai precisar entrar naquela rua, naquele bairro em determinado horário para fazer a sua própria experiência, já que alguém falou para você, olha, toma cuidado que ali é perigoso, né? Nesse aspecto, o preconceito, ele vai te ajudar no sentido de facilitar a sua vida, agilizar o seu lado em muitos aspectos. O grande problema do preconceito é que a faceta negativa dele está justamente no aspecto social, ou seja, o preconceito é, ele vai perpetuar uma visão de mundo que muitas vezes não se aplica mais aos dias atuais. Em outro aspecto, ele foi construído por pessoas que tinham uma visão distorcida das coisas, mas que na época eram muito aceitas, seja uma visão social, religiosa, o que quer que seja, que naquele tempo era bem vista daquela forma e que hoje em dia já não se aplicam mais, não é mais visto daquele jeito. Então, o tempo passa e as pessoas acham que por tradição, por respeito aos antigos e que porque sempre foi assim que eu fui ensinado, é assim que eu fui criado, é assim que deve continuar sendo. E não como eu já disse, não é bem dessa forma que as coisas funcionam. A sociedade progride, ela avança e os nossos comportamentos eles têm que ser revisados de tempos em tempos para ver o que, que é tradicional e que é simplesmente antigo, antiquado e que não diz mais respeito ao contexto que nós estamos vivendo. O primeiro caso que eu quero analisar aqui, e que talvez seja até o mais antigo deles, é a relação do preconceito em relação às mulheres, né? O preconceito de gênero. Ano passado no Enem eu achei bem interessante aquela questão da Simone de Beauvoir, né, que à noite já vi nas redes sociais bombando de gente, até mesmo com formação universitária, que eu achava que fosse ter uma leitura, pelo menos uma interpretação de texto mais adequada, mais avançada, um pouco mais aprimorada a respeito daquilo, dizendo que, olha, então a biologia está errada, porque estão dizendo que mulher não nasce mulher. Não, em momento algum a Simone de Beauvoir fala isso, né? Ela é explícita ali, ela diz a fêmea humana. Fêmea humana existe, assim como o macho humano. Agora, mulher não é a mesma coisa que fêmea humana. Mulher é uma construção social, ou seja, quando se diz mulher, se fala não só de aspectos anatômicos, se fala do papel social
que aquela fêmea humana assume na sociedade, dizer que ela tem que ter um comportamento X ou Y, que ela pode isso e não pode aquilo, que ela tem que ser assim e não dessa forma, que o homem tem que agir dessa forma, a mulher tem que agir de outro, que o homem pode isso, a mulher pode aquilo. Isso é papel social, isso é mulher, isso é homem, ou seja, papel social que é colocado para cada um. Agora, ser macho e ser fêmea é uma questão que realmente a Simone de Beauvoir não discute, né? É impossível discutir, já que você olha, percebe claramente a genética está aí para tirar qualquer dúvida, né? Existe o macho e existe a fêmea de cada espécie. O grande problema é que quando você passa para o aspecto social, essa construção da individualidade e dos papéis que cada um deve assumir, você percebe que não é natural, apesar de, na maioria das culturas, o homem sempre tem um papel que sobressai em relação à mulher. Você percebe que cada cultura tem uma noção diferente a respeito de como a mulher deve se comportar. Ou seja, você percebe que as culturas, elas criam os papéis sociais. Não é a natureza que dá isso. Se você vê um cavalo em qualquer lugar do planeta, ele vai ter o mesmo papel do que aqui no Brasil. Um cachorro ou qualquer outro animal. Agora, o ser humano não. Os papéis aos quais os homens e as mulheres se atribuem podem diferenciar bastante. Se você notar em outros lugares do mundo, as pessoas vão usar roupas diferentes, que aqui pode ser consideradas roupas mais femininas, e em outros lugares homens usam numa boa, sem achar que aquilo ali vai depreciar a masculinidade dele. E outros comportamentos que aqui os homens têm podem ser tidos como coisas afeminadas em outros lugares do planeta. Assim como o papel da mulher, outros lugares são mais abertos, outros lugares são mais fechados em relação ao que a mulher pode ou não pode, e nisso a gente nota claramente como que a sociedade ela controla e ela vai moldando o que se espera da mulher e do homem em cada grupo social.